O Elon Musk foi convidado pelo governo Trump para poder combater o excesso de gastos governamentais na máquina pública americana e também tentar ali mudar a história dos famosos 36 trilhões de dólares da dívida que não para de aumentar e vem sendo exponencial. Segundo ele, se a gente não parar esse movimento, os Estados Unidos entram em falência. E foi justamente o motivo da criação do famoso DOGE, né? Department of Government Efficiency, com aquela sigla voltada ali para o meme do Dogecoin, e o objetivo era você fazer um corte de 2 trilhões de dólares no orçamento. Só que isso foi revisado para baixo e algumas vezes, e hoje as expectativas são de aproximadamente 150 a 160 bilhões de dólares em 2026, representando apenas 7,5% do objetivo inicial. Então, no capítulo de hoje, eu quero discutir, será que a missão do Elon Musk de cortar esses gastos acabou falhando? Quais são os motivos e por que isso é muito mais complicado do que a gente imagina? Então vamos lá. Começando pelo próprio site do Doge, que foi disponibilizado como um portal, tipo um portal da transparência do governo americano, você vê ali os 160 bilhões que são estimados como economia, né, como cortes de gastos para os contribuintes ou pagadores de impostos americanos, representando ali, se dividir pela população hoje, que contribui, nós estamos falando aí de menos de $1.000 por pessoa, o que poderia ser o que acaba sendo uma decepção para muitos. Isso, inclusive, já foi bastante avisado por algumas pessoas que avaliaram que, pela forma que os gastos governamentais são feitos, você não consegue ter, não é tão fácil assim de você se livrar desses custos. E agora, o interessante foi a quantidade de revisões que foram feitas. Então, se você destrincha os dois trilhões, eu peguei esse gráfico aqui com um artigo da BBC, tudo isso eu estou colocando na própria fonte da descrição do vídeo, né, para você poder conferir. Então, você vê ali os 2 trilhões iniciais, depois você vê que isso foi revisado para 1 trilhão, e aí você tem a atual estimativa de 160 bilhões, das quais, nesse exato momento, você está ali com 32,5 bilhões, que são de fato que já foi cortado e já foi feito, mostrando ali os próprios recibos, certo? Então, para você ver como a coisa foi diminuindo. Então, vamos lá, vamos quebrar por partes o problema do que foi acontecendo ao longo do tempo. Mas só antes de entrar nesse assunto, quero agradecer a todo mundo que vai participar agora da jornada OmniMacro no dia 6, onde você vai ter acesso direto a mim e onde nós vamos navegar juntos todas essas incertezas que estão acontecendo no mercado para saber como fazer ajustes no seu portfólio e aprender profundamente em relação à macroeconomia. Agora, se você quiser fazer somente uma revisão dos seus investimentos de forma completamente gratuita, você pode escanear esse QR Code aqui no canto da tela, mas também nos links da descrição abaixo. E você pode também se considerar tornar membro no YouTube, caso você queira aprender exatamente como é que funciona a mecânica monetária. Eu tenho toda uma biblioteca de vídeos que falam muito mais profundamente do que eu compartilho aqui no YouTube também. E você também pode fazer isso aqui no Seja Membro aqui no YouTube, perfeito? Então vamos lá. Vamos entrar agora na parte dos gastos reais governamentais. E é aqui que começa a vir os primeiros problemas, né? Então, primeiro que o Doge ele teve vários tipos de problema na primeira parte ali, que foi o corte de funcionários públicos. Então você teve um programa de demissão voluntária onde você teve indenizações, ao mesmo tempo recontratações em outros tipos de postos, e você teve também a manutenção dos salários, se não me engano, até novembro desse ano, e tudo isso criou uma série de custos para a demissão desses funcionários públicos, que foi quase ali 135 bilhões de dólares. Isso quase anulou os efeitos de poupança, pelo menos iniciais. Vamos ver como é que as coisas vão indo. Só que também existiram alguns bloqueios legais. Então você teve ali tribunais que reverteram alguns dos cortes já feitos e está dando uma briga até hoje. Então isso só conta parte, nem é uma parte assim tão importante assim. O grave problema está aqui, né, nisso que você está vendo na tela. Quase, ali se não me engano, esse número na verdade eu acho que ele é 87%, mas assim, mais de 80% do crescimento orçamentário, ele vem de itens que você não pode cortar, que são obrigatórios, como a Previdência, né, como o próprio Medicare, como o Social Security.
Mas ó, dá uma olhada nessa parte aqui, é de 23%. Esse aqui são os juros da dívida pública americana. E essa talvez seja uma das partes mais importantes. Esse aqui é um dos maiores argumentos, inclusive, feitos pela Lynn Alden, que ela tem ali um dos memes, né, que ela fala assim, "Nothing stops this train". Então, nada consegue parar esse trem. O que significa isso? Nós estamos diante de um momento onde os déficits dos Estados Unidos, né, que são ali quase 2 trilhões de dólares que que vêm se acumulando ano a ano, eles são estruturais. Os Estados Unidos eles estão literalmente diante de todo um contexto, um paradigma de dominância fiscal. Então, quando você pensa na curva de juros americana, os juros estando tão altos da forma que eles estão, o uso do colateral e todos os assuntos que eu converso ali, ele força esse fiscal a subir quanto maiores forem os juros. Então isso não é uma coisa que o Elon Musk consegue fazer. Você só pode torcer para que a percepção da curva de juros americana, que na verdade não é só dos Estados Unidos, mas é do mundo inteiro, pelo fato de os Estados Unidos terem a reserva global de moeda, né, de valor, ela acaba criando todo um contexto onde os Estados Unidos não têm a capacidade de fazer o seu próprio corte, porque o fato de você usar isso como moeda mundial exige que os Estados Unidos tenham déficits fiscais, déficit na balança comercial e todo um problema em relação à impressão de dinheiro dentro dos Estados Unidos via gastos fiscais. Então você tem as demandas internas da população americana, a forma como a economia americana foi conduzida e agora virou uma coisa estrutural, então você não consegue cortar ali, mas principalmente essa parte dos juros. E ela prevê que isso vai aumentar mais ainda ao longo do tempo, independente das vontades do próprio governo. Porque os déficits fiscais alimentam a liquidez mundial, ela alimenta os preços dos ativos, inclusive, como as próprias ações, como a própria bolsa, como o próprio Bitcoin, tudo isso, inclusive grande parte do PIB americano foi baseado em todos esses gastos fiscais. Então você vai ter que fazer uma reestruturação muito maior para começar a querer ver algum tipo de mudança. Foi por isso que houve um ceticismo bastante grande de alguns analistas que vêm acertando muito bem, como a própria Lynn Alden e o Darius Dale, que foi bastante criticado no início, quando ele já falou que, olha, é muito louvável você tentar fazer isso, mas o grande problema é estrutural. E nem vamos dizer que seria uma culpa tão grande assim do Elon Musk em tentar fazer aquilo, só que talvez ele tenha confundido o corte de gastos que foi feito, por exemplo, no antigo Twitter, né, no agora X, com a forma de você tocar o próprio governo americano. Então tem vários embates ali, talvez seja um dos principais motivos que ele tenha tweetado muito menos sobre esse assunto, né, que você percebe ali, né, o que não se fala acaba sendo mais importante do que se fala. Claro que não é uma boa notícia se você quer que os Estados Unidos voltem a ficar ali com algo mais equilibrado, mas se dá devido à realidade. Então, essa parte da estruturação ela acaba sendo um grande problema. Vai ser muito importante ver quais são as medidas que vão sendo tomadas a partir desse momento, principalmente com o governo Trump, que quer mudar completamente a forma dos Estados Unidos fazerem negócios ao redor do mundo. Então, obviamente que isso vai criar muito mais dor, principalmente se você quiser mudar essa parte aqui, que em princípio seria imutável, mas precisa ali de todo o Congresso, enfim, é muito mais complicado do que a gente imagina. Então, se o Scott Bessent conseguir fazer esforços no sentido de baixar os juros na percepção do risco ou na percepção da dívida americana, isso com certeza vai começar a ajudar muito mais do que simplesmente os tipos de gastos discricionários que foram encontrados ali pelo Doge ou que vêm sendo tentados a ter os seus cortes até agora. Então, vamos ver a cena dos próximos capítulos, mas os juros, a curva de juros dos Estados Unidos, elas são muito mais importantes para o Doge do que talvez a gente possa imaginar.